Tudo bem, professor. É que eu precisei sair um pouquinho aqui também, enquanto o senhor atendeu, hein? Tá, tem uma questão aqui no chat aqui, ó. A solução para melhorar o curso é manter os alunos no curso, né? Manter o curso noturno em 3 anos. Você está sugerindo 3 anos, né? Li aqui. Eu já pensei muito nisso, sabe, Vilmar? De dar um curso noturno em 3 anos. Sabe qual que é o problema? A escola não aceita. Pois é, mas para quem trabalha, professor, e tem outros compromissos, é difícil acompanhar e dar conta de fazer todas as atividades. É muito conteúdo, é muita matéria. É, Então fica impossível. A gente tenta, mas não aguenta, o corpo não aguenta. Eu tento é. estudar de madrugada, não consigo. Vocês podiam ficar martelando isso aí na cabeça lá dos nossos coordenadores, que aí pode ser que eles animem a fazer isso. Eu dou todo o apoio, né? Vocês podem ter certeza absoluta que eu dou todo o apoio. Eu fechei aqui sem querer. É só divulgar que o curso vai ser 3 anos. Quem quiser, fica. Quem não quiser, não entra no Cefet. Quer formar rápido, vai para outra escola. É, sabe por que que já que a gente está divagando, eu acho que o curso noturno, porque a maioria de quem faz o curso noturno já fez o ensino médio, né? Eu acho que o curso noturno devia ser um curso superior de 3 anos. Porque a pessoa ele já fez o ensino médio, ele fica mais motivado quando ele vai fazer um curso seguinte que dê um título superior para ele, né? Já tem, E né? tem, e Já tem muito curso superior aí de 3 anos, Os, tem muito. Tem licenciatura. Oi? tecnólogo em 2 anos, 4 Pois é, módulos. pois é, tem tecnólogo, tem licenciatura aí, né? Mas eu acho que o governo deveria criar uma modalidade de engenharia, uma engenharia curta. Nós já tivemos ele no Cefet, era chamada de engenharia de operação. E o que acabou com ela foi o preconceito, né? Porque eles falavam que os engenheiros que eram de operação eram engenheiros de calça curta, entende? Aí encheram tanto saco que o Cefet chamou todos os que já tinham sido formados, naquela modalidade, e deu mais 2 anos para eles, entendeu? Aí ficou sendo engenheiro pleno. Mas eu acho que se eu fosse um técnico, eu parecesse uma engenharia de 3 anos à noite, claro que eu ia fazer. Ainda mais que eu saberia que seria uma engenharia mais prática, porque a engenharia plena, ou normal, ela não é prática, ela é muito teórica, né? Ela é cálculo puro, né? Os caras perdem muito tempo calculando, aprendendo a calcular, coisas que ele nunca vai fazer na vida, né? Meu filho, por exemplo, ele tem engenharia de 5 anos, ele fala comigo o tempo todo. Quase tudo que eu aprendi lá, eu já esqueci, né? O que eu uso hoje no meu trabalho, ele falando, coisa que eu aprendi lá no meu trabalho. Eu tinha uma base para aprender e aprendi, né? E a base mais irônica, a base que ele teve, que ajuda mais para ele lá, foi a base que ele teve no curso técnico. Mas vamos lá, meninos. Hoje acho que falando. É que eu fiquei um pouco chateado de ver que vocês não estão fazendo o trabalho, então eu estou sentindo um pouco derrotado nessa história. Bem, então vamos lá. Na última aula a gente analisou, nas duas últimas, se não me engano, né, a gente analisou esse circuito aí. Terminou a aula, no finalzinho, a gente estava vendo um exercício. Deixa eu entrar com ele de novo aqui. Esse aqui, ó, deixa eu voltar lá. Tem um tanto de coisa que eu estou cortando, né? Tem jeito, essas slides aí eram para 3 aulas de semana. Eu estou dando uma para aprender, né? Como é que eu vou ensinar? Se lessem a apostila, já ganhava aí uns 90% aí. A gente estava com essa situação aqui, se não me engano, na aula passada, não é a seguinte.
Não é essa aqui, ó. Não é essa mesmo. Vou repetir, não tem problema não. Que situação é essa aqui, ó? É o retificador que estava sendo analisado lá por nós no laboratório. Vamos considerar essa situação. Desculpa estar falando baixinho, tá, gente? Eu passei essa semana toda de cama devido à gripe, então se eu aumentar a voz aqui, ela some. É a primeira aula que eu estou dando essa semana, para vocês terem ideia. Então, o que é que nós temos aqui? É o mesmo retificador, né? Estamos estudando ele com o diodo D1 rompido. O que é diodo romper? Ele abrir, né? Deu um curto lá, ele pá, abriu. Você está querendo saber qual a forma de onda que vai aparecer na carga e nele, se acontecer isso. Na carga é simples, né? Porque se o diodo rompeu, na hora que está em estado a conduzir, não vai conduzir, não é isso? Porque está rompido, ficou aberto ali, aí não passa corrente por ele. O que acontece é que o circuito vai funcionar só com os outros dois diodos. Né? Os dois diodos vão aguentar sozinho o tranco, porque um deles aí sumiu da história. Né? A forma de onde ele aparece na carga é essa aí. Já vou mostrar que já foi visto na aula passada. O que aconteceu com a forma de onda na carga? Observe que o diodo que foi rompido é o diodo D1. O diodo D1, que está ligado na fase A, ele iria iniciar a condução, a gente vai usar seta aqui. Quando ele fizesse isso, ele cortaria quem estava conduzindo, que era o D3, e conduziria até aqui, quando seria cortado pelo D2, e assim sucessivamente. Só que nesse ponto que o diodo D1 iria conduzir, ele não vai conduzir porque está queimado. Aí, como ele não vai conduzir, ele não corta o D3, e o D3 continua, portanto, conduzindo. Aí, sendo assim, a tensão na carga continua sendo da fase do diodo D3, que é a fase C. Chegou aqui, ó, a fase C ficou negativa, aí o diodo D3 cortou e fica 0, 0, 0 sobre o eixo aqui, ó, até alguém ficar positivo, né? O que entrou positivo primeiro foi o desse que está ligado na fase azul aqui, ó. Nesse ponto, a fase azul, a fase B, ela fica positiva, então o diodo D2 conduz e aí passa a ter corrente na carga em decorrente disso. A tensão na carga vai ser a corrente na carga vai passar por aqui e a tensão na carga vai ser da fase B. E assim vai até chegar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, o diodo a diodo na fase C fica mais positiva do que a fase B, o diodo D3 entra em condução e corta o D2 e vai assim sucessivamente, né? Esse ponto que eu pus a seta aqui, aliás, esse ponto que eu pus a seta aqui é o mesmo do início da análise aqui. O resultado final é essa forma de onda aí. Ela reduzia um pedaço da área amarela que existiria aqui em função da condução do diodo que está rompido, né? Então, a área reduzindo, reduzindo o valor médio da tensão na carga fica menor. Para eu calcular esse valor médio de tensão na carga é muito simples, porque eu observo que a tensão na carga ela tem duas calotas iguais, cara. Elas estão desenhadas aparentemente ao contrário, né? Quer dizer, é como se fossem as duas asas de uma borboleta. Né? Se você fechar as asas, uma fecha sobre a outra, uma cobre totalmente a outra, porque elas são iguais. Não é isso? Vocês estão percebendo? Essa aqui é uma senoide que vai de 0 até 150. Essa aqui ó, vai de 30 até 180. Se eu retroagir, estaria tendo os mesmos ângulos que teve até aqui, ó, considerando a outra vindo daqui até o mesmo ponto. Quer dizer, são duas ondas iguais opostas. Elas têm as mesmas áreas. Posso calcular uma e multiplicar por 2. Aí, como que eu calcularia? Eu efetuaria a integração daquela função V máximo seno de ômega t de 0 graus
até esse ponto aqui, ó, que é 150. Calcularia a área só desse pedaço aqui, ó, multiplicaria por 2, aí eu calcularia a área total, dividiria pelo período, eu tenho o valor médio de tensão na carga, aqui dividido pelo RL dá a corrente média na carga. É isso? Só isso. Simples assim, né? Devemos levar em consideração que a corrente média em cada diodo, ela ficou aumentada. Por quê? Porque houve um aumentozinho da área de condução do diodo. O diodo conduziria 120 graus, agora ele vai conduzir 150 graus. Aumentou um pedacinho de amarelo na área de cada diodo. O diodo, então, vai suportar, dever suportar uma corrente um pouquinho maior. Quando a gente faz um projeto desse tipo, a gente considera essas situações. Você considera que um diodo pode romper, ou até dois diodos podem romper. Se dois diodos romperem, suponho que o D2 queimou também, a onda ficaria chegando até aqui, ó, seria, acompanha a seta aqui, ó. O retificador seria um monofásico de meia onda. A área seria meio ciclo. Meio ciclo implicaria muita corrente que aquele diodo único iria conduzir, né? Iria ter que suportar. Então, assim, quando tem os três diodos, tem uma corrente média X total, dividido por 3, cada diodo suporta um terço. Se tem dois diodos aí funcionando, você vai ter uma tensão média menor, uma corrente média menor, mas a corrente média em cada diodo fica maior, porque a área de condução dele ficou maior. Diminui a corrente total, mas em cada diodo aumentou. Se for dois diodos queimados, diminui mais ainda a tensão média, a corrente média na carga, mas no diodo ela vai aumentar. Como porque é só um diodo. Ele vai ter que suportar aquela corrente sozinho. Tá certo? Agora, vamos ver a tensão nos terminais do diodo rompido. Nós sabemos que quando nós sabemos obter a tensão nos terminais de um diodo, é só considerar o osciloscópio ligado lá, os dois terminais dele, e ele vai enxergar o que o circuito ligar ali. Se tem todos os diodos, já fizemos. Agora, se tem todos os diodos funcionando, já fizemos anteriormente. Agora, vamos ver o que vai acontecer se não tiver todos. No caso, eu estiver com o osciloscópio exatamente no diodo que está queimado. O que vai acontecer? No caso, é o diodo D1, né? Nós temos o seguinte, o diodo D1, ou o lugar onde está o diodo D1, vão acontecer três coisas. Geralmente acontece três coisas. No intervalo que o diodo, nesse caso aqui, vai ter um intervalo que o diodo que não se aplica nada, não vai passar corrente nenhuma no circuito. E tem um intervalo que tem corrente no circuito devido a um diodo, e depois o outro intervalo devido a um outro diodo. São três intervalos a serem considerados. Esse intervalo aqui, ó, tem um zero na saída, não tem corrente na saída. O resto do tempo tem. Ou é decorrente de D2 ou decorrente de D3. Quando for decorrente de D2, o D2 liga o terminal B aqui, ó. A tensão que vai aparecer entre esses terminais vai ser AB. É só pegar o AB aqui, cadê ela? AB é essa onda aqui, ó, e marcar ela. Eu vou pôr a onda aqui já prontinha aqui. Esse primeiro intervalozinho aqui, ó, de 60 graus, eu tenho a tensão AB, cara. Isso aqui é a tensão. AB não. AC, desculpe, tá, gente? AC por quê? Porque é o diodo D3 que está conduzindo. Porque a fase C, essa aqui é a fase C, sempre eu troco, essa aqui é a fase C. Tá? Observe lá, ó, é a fase C. Porque D3 está conduzindo. CC é AC, porque o C chegou aqui, ó. E a AC, cadê ela? Tá aqui, ó. É essa vermelhinha aqui, ó. Aí chega nesse ponto aqui, que ponto é esse? É esse aqui, ó, que não tem nenhum diodo conduzindo. Se não tem nenhum diodo conduzindo, não tem corrente passando pela carga,
né? Aqui está aberto, mas o osciloscópio está ligado ali, querendo saber o que é que chega nele, né? E vai indicar o que é que chega nele. O que é que chega nele? O A já está lá, ele está ligado no A, então ele sempre vai mostrar o A em relação ao que vem aqui. O que vem aqui é o, desculpe, é o terra, o neutro. Por quê? Porque não tendo corrente nenhuma na carga, porque não tem ninguém conduzindo naquele intervalo, o potencial de um lado da carga é igual ao potencial do outro. Esse ponto do circuito aqui, ó, tudo ele está com o mesmo potencial, porque não tem corrente, não tem diferença potencial nos terminais do resistor. Então, o osciloscópio vai marcar, e o diodo que está ali vai enxergar, apesar de estar queimado, ele vai enxergar a tensão A em relação ao neutro. A tensão A em relação ao neutro é a tensão da linha, é a tensão da fase A em relação ao neutro, que é essa aqui, que eu desenhei ela aqui com a cor mais forte. Tá? Então, eu marquei a tensão A aqui nesse intervalo, vermelhei ela aqui. Chega aqui e entra um diodo, cara, que é o B, diodo D2. Diodo D2 entrando no B, fica para lá, vai lá para o GND, né? Vai ficar então a tensão AB. A B, cadê? Está aqui. Ó. Então, a partir desse ponto aqui, ó, eu vou pegar a projeção certinha aqui, ó. A partir desse ponto aqui, fica sendo AB. E vai ficar AB enquanto o D2 conduzir. Ele vai parar de conduzir aqui. Ó. Aí vai ser o C. Então, vai ser AC. Essa aqui é o AC. E assim sucessivamente. Então, essa linha vermelha aqui, ó, fase aqui, fase neutra aqui, fase aqui, fase aqui, e assim sucessivamente. É a tensão vista lá nos terminais do diodo. Se a gente tivesse tempo, se fosse no presencial, a gente faria isso, porque lá a gente tem tempo sobrando para exercício. Eu pediria a vocês para calcular o valor médio da tensão no diodo. Como é que você calcularia? Você calcularia as áreas que compõem aquela onda, né? Quais as áreas que tem? Tem a área abaixo dessa onda aqui, ó, é a função V máximo sendo a integral, né, da função V máximo seno de ômega t, sendo V máximo o valor de pico da tensão fase neutra. Integraria de 0 graus, zero não, desculpa, esse ângulo aqui, ó, de 60 graus até 120, né? Esse intervalo aqui, ó, são 60 graus. O resto, por exemplo, essa área pequenininha aqui nessa outra, você pegaria a tensão fase, faria a mesma coisa. Você integraria daqui até aqui. A outra você integraria daqui até aqui. Na realidade, essa área daqui é igual a essa. Basta calcular uma, multiplicar por 2 e somar a areazinha daqui. Ó. É simples, né? Só dá trabalho, mas como exercício é bom. Tá certo? Então, resumindo, se nós tivermos com um diodo queimado, estou analisando o circuito e apresentar, sei lá, um diodo queimado, a onda que vai aparecer, a carga é essa aqui, e no diodo queimado é essa de cá. Vocês estão acompanhando? Conseguindo acompanhar? A garganta já foi embora. Vou fazer uma outra situação aqui agora. Vou tomar uma água ali, tá, gente? Tá muito difícil. Desculpa. Resolvido. Resolvido.
essa situação aqui, ó, a situação é que eu estou ó, querendo saber qual a tensão do diodo D1, mas quem está rompido não é D1, é D3 aqui. Qualquer diodo que romper, a tensão na carga não é diferente, não. Se for só um diodo, a forma de onda da carga é a mesma, só muda que aquele intervalo que fica zero é o intervalo que o diodo queimado iria conduzir, não vai conduzir, né? Parte dele. Só muda isso, quer dizer, a onda se desloca no eixo, mas a onda é a mesma. O cálculo do valor médio e as considerações que a gente faz dos diodos são a mesma, só muda o posicionamento da onda. Agora, a tensão, eu estava arriscando dar aula para vocês hoje, sem estar totalmente curada. Minha garganta não está dando conta, não. Mas não é Covid, não, tá, gente? É gripe. Nossa, vamos lá. Então, o diodo que está rompido é o D3 aqui, ó. E o osciloscópio está aqui em cima. Aí, o que vai acontecer? Quando o diodo conduzir, porque ele não está queimado, fica zero. Quando ele não conduzir, aí tem duas situações. O D2 está conduzindo, e vai jogar lá a tensão B para cá, e vai ficar VAB, ou então, no intervalo que D3 iria conduzir, ele não vai conduzir, ninguém vai conduzir, aí vai aparecer o AN. Por que o AN? Porque vai ser sempre A. E o N vai ser jogado via o mesmo caso anterior por aqui. Chega lá. Então é só vocês fazerem a composição. Veja onde aqui, ó. O diodo A, o diodo D1, ele vai conduzir daqui até aqui, ó. Então fica zero, cara. Aí entra o segundo diodo, aí aparece a tensão VAB. Quando chega aqui, ó, fica zero, cara. Não tem ninguém conduzindo. Então fica VAN. Olha o VAN aqui, ó. Então fica zero devido à condição de D1, que está normal. A onda da fase AB devido à condição do diodo D2. E a fase AN devido a não ter ninguém conduzindo. Então o formato da onda é esse aí. Simples e direto, né? Faltando aquele pedacinho aqui que, que deveria, que existiria se o D3 estivesse lá, né? Estivesse conduzindo. Bem, então é isso aí, gente. Simples. Agora o mais complicado. Veja o que está lá no título, Laura. Retificador trifásico não controlado de meia onda, carga resistiva, fase R desligada. Vocês têm que entender, gente, que eu estou analisando para vocês as situações, porque quando você estuda um circuito desse e está fazendo análise dele no laboratório, são situações que podem acontecer. E quando você está fazendo a manutenção de um equipamento, pela onda que aparece no diodo ou lá na carga, você interpreta o que está acontecendo. Se é um diodo queimado, se é o outro que está queimado. No caso aqui, é a fase R desligada, poderia ser a fase S ou a fase T. As ondas não mudam, elas só mudam de posicionamento. Então, quando você está treinado, né, se você for um dia trabalhar com isso, né, e aí nesse caso você vai ficar treinado a detectar causa a partir do defeito, ou da indicação do defeito, né? Aí o que a gente está dando é base para isso, tá legal? A situação que a gente tem aqui agora é que a fase R está desligada. Ela pode ficar desligada? Sim, não é incomum num conversor a, a cair a fase. Às vezes é um mau contato lá nos terminais lá de contato do contactor.
O contactor é o que liga a rede elétrica ao banco de transformadores. Se aquele contato não estiver muito bem feito, né, ele não existe eletricamente falando, é como se a fase R foi desligada. Né? Ninguém desliga uma fase R no retificador, porque vai sobrecarregar o retificador. Mas ela pode acontecer como um defeito. Então, imagine esse caso, deu um defeito. Né? Qual que é o resultado lá nas formas de onda? Né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o conjunto de formas de onda, e vamos por parte. Se a fase R saiu, quer dizer, eu não vou estar ligando mais a tensão R aqui. Ó. Se eu não estou mais ligando a tensão R aqui, a tensão RS não vai ser aplicada ao circuito, tá? Então, não vai ser gerada a mesma tensão aqui mais. Ó. Por quê? Porque eu não vou estar ligando a tensão RS no primário. Aí eu vou tirar a tensão A lá da jogada. Tirei. Outra coisa, se o R não está sendo aplicado, ele também não vem aqui. Ó. Então, a tensão TR não vai ser aplicada. O que quer dizer que no secundário desse transformador eu não vou ter mais a tensão C. Aí eu tirei a tensão C. Né? Eu tenho, em princípio, ainda sem mexer, a tensão B em relação ao neutro. Por quê? Porque o ST continua, cara. Eu continuo ligando a tensão aqui e o T na parte de baixo. Quer dizer, não vai mudar nada nesse enrolamento aqui. Ó. Portanto, a tensão B continua lá bonitinho. Só que tem um detalhe. Eu não estarei ligando o RS aqui, nem o RT aqui, mas eu vou estar ligando a esses dois enrolamentos a tensão ST, cara. Acompanhe aqui, ó. O S vem para cá, agora, ele já estava lá, só que agora ele está sendo considerado em relação ao T, visto por esse enrolamento. Seguindo o circuito, vamos ver se vocês vão matar aqui, ó. Siga o circuito. Terminal S. Eu vou falar devagarzinho, gente, desculpa, porque eu não estou conseguindo falar rápido, não. Então, veja bem, o S vai nesse terminal da bobina. Do outro lado do terminal, o outro lado do terminal está ligado nesse terminal de baixo dessa bobina, cujo outro lado está ligado no T. Então, eu vou estar ligando, veja bem, nas bobinas do primeiro transformador e do terceiro transformador, que agora estão em série, a tensão é ST. Como as bobinas são iguais e elas estão em série, cada uma vai receber metade da tensão ST. Tá certo? Por quê? Porque ST está aqui, ó. É só você acompanhar o circuito. Você vê que elas. Eu vou dar um passo cá para frente, mostrar para vocês um negócio. Aqui, ó. Eu fiz um desenho aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Depois eu volto lá para o circuito. Mostrar a situação para vocês. A situação está aqui, ó. E eu peguei, esse é o circuito que está lá. Eu não desenhei o retificador porque não há necessidade. Esse circuito aqui, essas ligações de transformador estão aqui desenhadas de uma forma diferente. Cara. Eu posicionei de forma diferente para vocês enxergarem mais fácil. Se não conseguirem enxergar da outra forma, mas eu acho que da outra forma também dá. Aqui fica mais uma forma de enxergar, tá? Então, nós temos aqui ó, as três bobinas que eu estou considerando. A bobina B está aqui, ó. Eu continuo ligando os terminais dela, que é a tensão ST. Então, ela vai continuar produzindo no seu secundário a tensão B. Está aqui, ó, conforme já disse. E as outras duas? Acompanha o circuito aqui. Ó. Se eu chamar a parte de cima de A e a de baixo de B, essa parte de cima de A e de B, o que vai acontecer? Siga o circuito aqui. Ó. O S vai no B da primeira bobina, que é o S vai no B da primeira bobina. O A dessa primeira bobina vai no B da segunda, cara. Olha, cara. E o A da segunda vai no T. Então, esse aqui é o circuito
que, eu, que foi referido, que é o que passou a existir quando o R foi rompido, né? E esse circuito tem o quê? Aplicação da tensão fase-fase aqui, ó, e essa tensão fase-fase, além de ser aplicada à bobina B, ela está ligada às duas bobinas. Só que as outras duas estão em série, e elas estão em série, e você tem valores iguais, de forma que a tensão se divide igualmente em cada uma. Então, a tensão na bobina A e a tensão na bobina C são iguais à metade da tensão da bobina B. Agora, veja um detalhe. Eu estou ligando a tensão no ponto B em relação a A. Antes, a tensão era ligada de A em relação a B. Quando eu tinha uma tensão ligada lá no retificador, veja a regra dos pontos aqui, ó. Se eu ligar uma tensão de A para B, vai aparecer aqui entre esse ponto e esse uma tensão em fase com ela para ligar lá no diodo. Só que, do jeito que está aqui, ó, inverteu a situação. A tensão que vai alimentar essas duas bobinas é a metade da tensão B, só que é o contrário. Só não seria o contrário se esse ponto aqui, ó, fosse o A, aqui o A e o B, mas é o contrário. Então, na realidade, a bobina A e a bobina B estão recebendo a metade da tensão B invertida. Tá certo? Invertida. É metade invertida. Elas estão assim com fase invertida só. Eu vou voltar para lá, que lá tá, na outra figura está desenhado o que eu quero mostrar. Vamos voltar. O que aconteceu? É isso aí. Ó. Eu tenho aqui a tensão B não mudando e passa a ter uma outra tensão, ou outras duas tensões. A tensão A e a tensão C, com a metade do valor da tensão B, mas invertida em relação a ela, cara. Essa onda daqui, ó, ela é invertida em relação à azul. Ela está em fase invertida, ela está defasada de 180 graus. Você enxerga isso, é só ver quando uma está no pico, a B está no pico, as outras duas, que são representadas pela mesma linha, está no pico negativo. Então, essa linha aqui, ó, esta linha aqui, ó, ela mostra a tensão A e a tensão C. Né? A tensão A e a tensão C e são iguais à tensão B invertida. Isso tomando os pontos das bolinhas em relação ao neutro aqui. Então, não tem aqui mais, quando a fase R é desligada, eu não tenho mais um sistema trifásico, eu tenho um sistema monofásico. Só que esse monofásico, ele aparentemente é um monofásico de onda completa, só que também não é exatamente aquele monofásico de onda completa que a gente está estudando, porque o monofásico de onda completa que a gente já estudou, aliás, ele tem só uma entrada e fica invertendo ela de forma na saída a ter polaridade constante. Aqui é uma jogada, podemos até chamar de um retificador bifásico, só que as tensões são diferentes, né? Porque o sistema gera essa situação aqui, né? Gera uma onda, que é essa tensão aqui, mas ela gera duas ondas, a tensão A e a tensão B, que vai fazer os diodos D1 e D3 também conduzir. Por quê? Porque quando quando tiver tensão sobre eles, para eles conduzirem, o D2 está negativo, cara. O diodo D ligado na fase B está negativo, cara. Quando o diodo B estiver positivo, o diodo D2, a fase B positiva, os outros dois estarão negativos. Quer dizer, é um retificador que tem assim, dois diodos D1 e D3 conduzindo, né, no intervalo com a metade da tensão de pico, e o outro intervalo eles não estarão conduzindo, mas tem o outro conduzindo, que é o D2, com o dobro da tensão de pico. A onda que vai aparecer na saída é essa aí.
cuja área é essa aí. Está parecendo aquela igrejinha da Pampulha, né? Mas é a onda real que vai aparecer lá. Inclusive, eu coloquei montei esse circuito no simulador, e tem a foto dele aqui, a impressão que depois eu mostro para vocês. Então, essa é a situação, gente. Agora, como calcular o valor médio? Calcula uma área, calcula as duas áreas, né? Essa pequenininha e essa aqui, e divide pelo período. Se você pegar o período a partir daqui e vir até aqui, você vai ver que é uma área somada com a metade da outra. Você pode calcular uma área só, né? E depois somar com a metade dela. É simples assim, tá? Agora, e a tensão no diodo? Como é que eu verificaria a tensão no diodo? Num arranjo desse tipo. Vamos ver o seguinte: esse montão de ondas aqui, ó, ele não tem significado mais, você concorda? Por quê? Porque ele é de um sistema trifásico normal, com três tensões iguais, defasadas entre si de 120, e vai por aí. Agora não tem mais essa situação. A gente, eu vou andar rápido aqui, que falta só mais um minuto, tá? Eu não quero segurar vocês, igual fiz na aula passada. Então, eu vou tirar essas ondas daqui, porque eu não vou precisar delas mais. Vou precisar de uma outra onda, outro conjunto de ondas, que é o que o circuito tiver produzindo, né? E o que que eu tenho no circuito? Eu tenho uma tensão B e duas outras defasadas de 180 graus dela, mas com a metade do valor de pico, né? E na hora de eu verificar a tensão no diodo, digamos que eu queira a tensão no diodo D1 para manter a mesma situação. Veja bem, o osciloscópio vai estar aqui, polo vivo no A, o terra no GND, né? Catodo. E o raciocínio é sempre o mesmo. Quando o diodo estiver conduzindo, é zero. Quando ele não estiver conduzindo, é o que o circuito ligar lá. Imagina quando ele. Como é que eu calcularia, como é que eu verificaria quando ele não estiver conduzindo? Eu sei que ele vai estar conduzindo é quando a tensão A ou C, né, mas no caso é A, porque o diodo D1 vai estar positivo. Então, o diodo D1 conduz nesse intervalo aqui e nesse intervalo aqui, juntamente com o diodo D3, tá? Um paralelo com o diodo D3. Mas tem esse outro intervalo que eles não vão estar conduzindo. Quem vai estar conduzindo é o B. O B conduzindo, o D2, né, da fase B conduzindo, vai ligar aqui, ó, a tensão B. Vai aparecer a tensão de A para B. É a mesma coisa de eu colocar um polo V do osciloscópio aqui naquele intervalo e o terra aqui, o GND dele aqui. Nesse caso, ele vai mostrar a somatória da tensão A, veja bem, a tensão daqui para cá, ó, é a tensão A, é essa linha verde aqui, veja bem, o inverso da tensão B. Por quê? Porque o circuito série é sempre assim, você tem duas bobinas em série, você vai somando uma com a outra, assim, mantendo o mesmo sentido desse sentido que você está considerando. Então, é desse ponto para esse, como esse ponto onde eu pus a seta é o mesmo, então, é a tensão de A para esse ponto com esse ponto para esse B aqui, que é o inverso da tensão B. Na realidade, eu vou somar, para obter a resultante, a tensão A com o inverso da tensão B. Aí eu fico sabendo qual que é a onda. Tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso fazer ponto a ponto, que é muito comum a gente fazer, ou fazer vetorialmente. Vamos fazer vetorialmente, que eu acho mais fácil. Por que ela não apareceu aqui? Eu cheguei mais cedo aqui e pus esse negócio aqui para vocês. Deixa eu voltar lá, tá, gente? Eu coloquei o diagrama vetorial aqui, e ele não está aqui até aqui. É porque eu tenho dois slides aqui, desculpe. Tem dois slides aqui com a mesma situação, tá? Vou pagar ele, devia ter pagado ele. Vai entrar aqui agora. Entrou, não. É esse aqui, slide atual.
Pulei ele aqui, é ele. Aí, gente. Esse aqui é o diagrama fasorial do circuito. Só que tá lá, já pegou mais 3 minutos aqui, mas eu vou terminar rápido aqui. Esse aqui é o seguinte, olha, como é que eu interpreto esse diagrama? Observe que essa seta aqui e essa outra seta aqui, só as referências, são as tensões do sistema funcionando normalmente, com a fase R lá. Tá? Quando eu desliguei a fase R, desapareceu a tensão A, conforme a gente viu, que não vai existir mais da forma que estava, eu coloquei ela aqui tracejada por causa disso, a outra que sumiu é a tensão C. Então, ela não vai existir mais. Por quê? Porque não tem a fase R que as estavam produzindo. Mas pela jogada lá, eu vou estar com a metade das tensões aqui, aí eu vou continuar tendo tensão lá, só que não são as mesmas, né? A tensão A é igual, ela tem a mesma fase da tensão B invertida. Então, tá, olha o vetor dela aqui, ó. Aqui é a tensão B, tá vendo? E essa verdezinha aqui é a tensão A. Né? Ela tem o vetor tem a metade do comprimento está em oposição a ele. Quer dizer, o vetor VAN e o VCN também, esse verde, ele está em oposição, em contraposição, né? Ele tem 180 graus de defasagem do VBN, devido àquilo que eu falei. A tensão VAN e a tensão VCN, elas são iguais não, ela tem a metade da tensão B invertida em relação. Então, está ela desenhada aqui, cara. Esse vetor aqui. Então, na realidade, o diagrama fasorial do secundário aqui é essa linha azul, somente essa linha azul e essa linha verde. E aí nós vamos ter as três tensões, ó, o VBN, o VAN e o VCN. Os outros todos podem sair. Como eu quero a tensão de A em relação a B, aliás, A em relação a B, para saber o que o diodo aqui vai mostrar, né, eu tenho que fazer a composição ou achar a resultante fasorial, que é essa seta grandona que vem daqui e daqui. Como é que eu faço isso? Eu vou somar, nós vimos aqui, ó, o VAN, está aqui, ó, indicado, está aqui o vetor, com a tensão B invertida. A tensão B é essa mostrada para cá. E ela invertida é essa que está aqui, cara. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o vetor da tensão VAB e liguei na ponta da seta dele, né, o rabo da outra seta, que a gente chama de rabo. Né? Aí eu estou somando. Eu posso fazer essa soma por quê? Porque eles estão em fase. O que está em fase? O VAN com o menos VBE. Quando você soma dois vetores em fase, você põe um junto com o outro, assim, sem fazer composição gráfica de retângulo, nem nada, é só fazer isso. Então, esse vetor grandão aqui, ó, é o vetor VAN. E ele está 60 graus defasados, olha aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, 60 graus. Atenção, VAN referência, que é o eixo. Assim sendo, eu tiro essas ondas todas e desenho essas duas formas de onda, cara. Aqui está a tensão VAB, 60 graus adiantada do plano cartesiano, o zero dela está cá na frente, 60 graus cá na frente, está 60 graus adiantada. E aqui está a tensão VAC, que também está a 60 graus defasada. Tá? As duas estão em fase, só que uma tem uma amplitude e a outra tem uma amplitude maior, devido àquele caso. Essa aqui é metade do outro, essa é a metade de um vetor, e esse tamanho daqui até aqui, ó, é o dobro do VAC, e a resultante é a verdinha aí, que é a soma do azul com outro pedaço, que dá, na realidade é 1,5 vezes, né?
já que é um mais mais a metade do outro, né? Então, essa linha verde aqui, ó, é o VAB e o azul VAC. E, com isso eu posso montar a forma de onda. Por quê? Porque quando o diodo conduz, zero. Quando ele não conduz, fica VA. Digamos, quando ele não conduz, vai ser V, quem vai conduzir o 2, então vai ser o VAB, que é essa onda aqui. Aqui ele volta a conduzir de novo, né? E fica assim sucessivamente. Então, esse é o gráfico da tensão que vai aparecer lá. Ó. É muita loucura ficar analisando circuito dessa forma, né, gente? Se vocês quiserem ter certeza, quiser fazer isso, se tiver tempo, eu sei que tempo é o que vocês não têm muito, eu vou deixar aqui ó, registrado na aula o desenho do simulador, tá? Eu montei isso lá, ó, esse circuito usando o P5, observe que é um sistema trifásico, eu só rompi a fase E aqui, ó, e desenhei as formas de onda. Essa foi a onda que foi mostrada lá. Essa aqui ó, é a tensão na carga, do jeito que a gente mostrou, e essa para baixo aqui, ó, e com zero aqui que ele não está mostrando, se aumentar a figura ele aparece. É a tensão no diodo. O cálculo, aqui tem as formas de onda de corrente, o cálculo está, e o resultado aí, ó, nós temos todos os valores possíveis, né? Corrente média nos diodos, tensão VAB e tal, tal. Está aí registrado, se vocês quiserem depois conferir, na aula gravada vai aparecer, tá legal? Fechamos o assunto, tá, gente? Desculpe aí a falta de jeito aqui. Opa, não é isso que eu quero fazer, não. Ah, não é isso. É isso que eu quero. Desculpe. Ah,